Putin fez ameaças. Os estados bálticos são alvo da Rússia, enquanto Putin esbraveja por causa dos drones, e a OTAN se prepara para enfrentar a Rússia no futuro. A Letônia está se preparando. Para se defender da Rússia, a Letônia está erguendo dentes de dragão por toda a sua fronteira. As mandíbulas do dragão vão se fechar. As forças terrestres de Putin não estão preparadas para o que o Báltico lhes reserva. A situação piora para o líder russo, já que a OTAN realiza ações maiores nas fronteiras do Báltico, enviando um recado claro a Putin. Seja lá o que você planeja fazer em seguida, a OTAN está pronta para enfrentar você. O concreto é a resposta para tudo que Putin tem preparado. Essa é a estratégia da Letônia, que instalou dentes de dragão em suas fronteiras como barreira antitanque contra a Rússia. Essas fortificações passaram a integrar a grande linha de defesa báltica, que Letônia, Lituânia e Estônia decidiram construir. A fileira de dentes de dragão em pirâmide demonstra isso. A Rússia não consegue obter o avanço rápido em terra necessário para invadir rapidamente os territórios bálticos. A LSM da Letônia fez a análise, observando que os dentes de dragão foram instalados em terras que o governo da Letônia expropriou para fins de defesa nacional. A construção dos dentes começou em 2024, embora as primeiras fileiras só tenham sido instaladas um ano depois. Em 28 de maio já havia dezenas de dentes de dragão na fronteira da Letônia em 3 fileiras, cobrindo cerca de 10 metros de largura com espaços tão pequenos que veículos militares, incluindo tanques e carros blindados, não conseguem atravessar. A Letônia já planejava isso há algum tempo. A terra expropriada não foi apenas retirada dos donos. Uma comissão especial foi criada apenas para definir a indenização que os proprietários de terras receberão ao ceder suas propriedades em defesa da nação. Isso é solidariedade em ação e reconhecimento de que a Rússia é um grande problema a ser resolvido. E como o chefe do Centro de Fronteira de Narva, Antti-Anselu, aponta, essas novas defesas são absolutamente necessárias. Comentando a decisão da Estônia de adotar medida semelhante em 2025, Anselu afirmou: "Isso é principalmente necessário para melhorar a segurança na passagem de fronteira. Há cerca de 5 anos, tivemos um incidente em que um veículo vindo do lado russo ultrapassou as barreiras existentes. A instalação de barreiras ajudará a evitar passagens não autorizadas. A instalação de portões ajudará a controlar melhor a situação na ponte, especialmente com o aumento de migrantes. Portanto, todas essas são defesas multifuncionais. Além disso, como acabamos de mencionar, a Letônia está longe de ser o único estado báltico a erguer barreiras de concreto ao longo de suas fronteiras. Os novos dentes de dragão da Letônia agora acompanham os instalados pela Estônia e Lituânia." Anselu comentou em agosto de 2025, quando a Estônia lançou uma campanha para instalar portões e barreiras na ponte Narva, que liga o país à Rússia. Essa ponte será a principal rota para as forças terrestres de Putin atravessarem o rio Narva, rumo à Estônia. As defesas permitem que a Estônia controle totalmente o tráfego para o país, bloqueando agora a entrada de imigrantes enviados pela Rússia. No futuro, a Estônia acredita que essas defesas podem ser essenciais para deter a Rússia até a chegada da resposta da OTAN e expulsar as forças invasoras de Putin. A Lituânia fez algo semelhante, também em agosto de 2025. Naquele mês, o estado báltico terminou de instalar dentes de dragão na fronteira com o enclave russo de Kaliningrado. O comandante do exército lituano, Raimundas Vaikščionis, explicou na época: "Começamos pelo nível tático, com obstáculos na fronteira, e depois unimos o plano de engenharia em um sistema conceitual. Os estados bálticos se preparam para um ataque russo por todos os lados. Os dentes de dragão que estão sendo erguidos agora são apenas a primeira parte de um plano de defesa cooperativo mais amplo, projetado para proteger as 3 nações bálticas contra a Rússia. Putin observará ansioso os estados bálticos, se preparando para o que ele planejou. Mas há algo mais que a OTAN está preparando que vai fazer o líder da Rússia passar de ansioso a se borrar nas calças. Antes disso, é preciso considerar o que a última medida da Letônia representa para suas defesas. Os dentes de dragão não servem só para exibição. Eles integram a defesa do Báltico, considerada essencial pelo Instituto Liebe de West Point, pois a Rússia está provocando a OTAN. O Instituto diz que o que ocorre no flanco leste da OTAN integra a preparação defensiva mais estratégica desde a Guerra Fria. Os dentes de dragão erguidos pelos estados bálticos serão integrados a bunkers, trincheiras, vigilância e postos de observação, todos trabalhando em conjunto com um objetivo singular: atrasar a Rússia para ganhar tempo até que o artigo 5 seja acionado e a OTAN possa enviar tropas.
A defesa dos Bálticos tem 3 camadas, começando com barreiras antiveículos recém-instaladas pela Letônia. Elas bloqueiam tanques russos e blindados, que ao pararem, viram alvo das defesas anti-blindados e são destruídos. Cada tanque russo destruído adiciona outra camada de defesa. Cada um vira uma barreira, dificultando ainda mais o avanço das forças de Putin. Falando em fogo, a segunda camada da linha de defesa do Báltico combina uma série de bunkers de infantaria em um sistema de trincheiras com postos de comando projetados para coordenar a defesa do Báltico. Os bunkers oferecem um local perfeito para disparar contra o inimigo, enquanto as trincheiras também podem retardar os blindados russos e criar um pesadelo para os soldados de Putin, enquanto tentam atravessar as fronteiras do Báltico a pé. Na retaguarda da linha, a terceira camada de defesas combina sensores terrestres, torres de observação e drones que enviam dados em tempo real à OTAN, permitindo formular respostas adequadas. Nada disso é por acaso. O que a Letônia e outros estados bálticos fazem não é aleatório. Cada medida defensiva atual foi planejada e resulta de operações conjuntas da OTAN iniciadas antes da invasão da Ucrânia por Putin. Sobre os dentes de dragão, ninguém acredita que eles sozinhos possam deter as forças da Rússia. Esse não é o objetivo. Essas estruturas de concreto não são novidades para os estrategistas militares da Rússia. Na verdade, elas existem desde a Segunda Guerra Mundial, a ponto de já terem sido consideradas um tanto ultrapassadas quando se trata de guerra moderna. Essa descrição também se aplica às táticas militares que Putin usa na Ucrânia. A estratégia da Rússia é forçar uma vitória, usando uma abordagem que já tem quase um século de existência. Tanques continuam fundamentais na estratégia russa, assim como o envio de soldados para absorver munição e desgastar o inimigo. Se a Rússia vai lutar como se ainda estivesse nos anos 1940, a Letônia e os outros estados bálticos vão erguer defesas projetadas para lidar com essa abordagem. Os tanques precisam ser detidos. Os dentes de dragão são uma das melhores maneiras de manter as monstruosidades metálicas cada vez mais envelhecidas da Rússia sob controle. Com campos minados estrategicamente posicionados de interesse nacional, isso integra a defesa lituana dos Bálticos e pode ser adotado em outras fronteiras bálticas. Dente de dragão continuam sendo um dos principais recursos defensivos contra o exército russo do século XXI, sem grandes mudanças desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, existe uma realidade dura que Putin precisa enfrentar. Dentes de dragão e fortificações nas fronteiras do Báltico não são as únicas defesas que aguardarão as forças russas em caso de ataque. A OTAN tem algo muito mais perigoso em mente, uma resposta tão letal que vai forçar Putin a repensar toda a sua estratégia no Báltico. Essa nova resposta muda o jogo na frente leste. Mas antes de entrarmos nesse assunto, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, certifique-se de estar inscrito no The Military Show. Explicamos tudo assim toda semana. O dragão foi solto, mas quando suas mandíbulas se fecharem sobre a armadura de Putin, a Rússia terá preocupações maiores que a defesa do Báltico. Tropas da OTAN chegam aos estados bálticos, no maior indicativo de preparação para a guerra com a Rússia até agora. No fim de maio, a Reuters informou que a OTAN planeja reforçar o flanco leste ao enviar outro corpo de exército para o Báltico. Esse não é qualquer corpo de exército, é o Corpo Germano-Holandês, que estava estacionado na região oeste da Alemanha, em Münster, mas agora está a caminho da Estônia e da Letônia, para servir como uma nova camada na estrutura defensiva que a OTAN está construindo para dissuadir Putin. O Corpo Germano-Holandês é uma resposta militar relevante aos planos de Putin. Aproximadamente 1.100 militares servem no próprio corpo, o que pode parecer pouco, considerando a estratégia de carne de canhão da Rússia. O corpo não se define pela quantidade de pessoal, mas pelo papel na organização das tropas diante de ameaças. Em emergências, como forças russas cruzando para os estados bálticos, o Corpo Germano-Neerlandês pode comandar até 100.000 soldados. A OTAN não enviou uma força pequena para cá. Ela enviou um exército capaz de coordenar uma resposta que pode expulsar os capangas de Putin. Tudo isso significa que a OTAN está se preparando para transformar completamente a forma como organiza o flanco leste. As forças da OTAN nos estados bálticos e norte da Polônia são comandadas pelo Corpo Multinacional Nordeste, sediado em Szczecin, Polônia. Esse corpo não vai a lugar nenhum. Ele existe na Polônia desde que o país se tornou membro da OTAN e é uma parte fundamental da estrutura de comando que a OTAN criou para a região do Báltico, relata o Estonian World. O Corpo Germano-Holandês será integrado à estrutura de comando já criada pela OTAN, sem substituí-la. Os benefícios são claros. Agora, 2 corpos dividem a responsabilidade de organizar a resposta às forças russas,
permitindo que a OTAN reaja coletivamente à crise no Báltico, muito mais rápido do que antes. Um oficial militar não identificado descreveu como força concentrada com rapidez, exatamente o que os estados bálticos precisam se as forças russas invadirem. Tudo isso faz parte da estratégia geral que a OTAN criou para o flanco leste. A linha de defesa do Báltico contém as forças de Putin. O Corpo Multinacional Nordeste e o germano-holandês unem-se para coordenar a resposta terrestre. O Corpo Germano-Holandês acumula vasta experiência e foi um dos braços mais ativos da OTAN nos anos 2000. As missões no Afeganistão em 2003, 2009 e 2013 significam que ele tem experiência de combate relativamente recente. O corpo também atuou como componente de prontidão do Comando Terrestre da Força de Resposta da OTAN, que é uma tarefa que ele cumpriu em 2005, 2008, 2015 e 2019. Seja em operações humanitárias ou respostas rápidas no combate, o Corpo Germano-Holandês é o que Letônia, Lituânia e Estônia precisam para viabilizar a linha de defesa do Báltico. O corpo é justamente o contrário do que Putin deseja para a região do Báltico. O líder da Rússia acabou de aprender que, se você continuar fazendo ameaças, vai receber uma resposta. Há um motivo importante pelo qual o dragão está se preparando para cerrar suas mandíbulas, e a OTAN está enviando outro corpo de exército para o flanco leste. A ameaça russa é imediata e constante aos estados bálticos. Essas movimentações dos bálticos e da OTAN não são coincidência, principalmente envolvendo a Letônia. Em 19 de maio, o Moscow Times informou que o Serviço de Inteligência Exterior da Rússia disse que a Letônia prepara a liberação para a Ucrânia lançar drones de 5 bases militares contra o território russo. Essas bases que a Rússia afirma são Adase, Silesia, Liuvada, Daugavpils e Yakupils. A Rússia não está satisfeita com o que afirma ter descoberto. A Letônia nega as acusações, mas a Rússia diz ter identificado locais de lançamento de drones na Letônia pelas coordenadas dos destroços e ameaça retaliar países que, segundo ela, ajudam a Ucrânia a lançar drones contra seu território. Segundo Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, um suposto aviso especial foi entregue aos estados bálticos. Como acontece com tanta frequência, há uma certa dose de hipocrisia no que a Rússia está alegando. No início de maio, 2 drones caíram em um depósito de petróleo na Letônia, levando à renúncia de todo o gabinete letão, incluindo a primeira-ministra Evika Salina e o ministro da Defesa Andris Spruds, devido a disputas internas sobre a responsabilidade. A Rússia afirmou que os drones eram ucranianos, mas Vladimir Putin deve ter esfregado as mãos de alegria ao ver tanta disputa interna. O problema é a tensão elevada entre Rússia e Letônia. Um barril de pólvora parece prestes a explodir. Essas tensões só aumentam devido a outras ações da Rússia, ameaçando a Letônia e as demais nações bálticas. Em 25 de maio, o político informou que os estados bálticos buscam a ajuda da Ucrânia para construir abrigos antiaéreos contra drones e mísseis russos. A medida foi motivada por um drone que violou o espaço aéreo da Lituânia uma semana antes, levando moradores de Vilnius a buscarem abrigo e o presidente e o primeiro-ministro a serem levados para bunker. A Rússia está se tornando mais ousada com seus drones, e os estados bálticos estão cada vez mais preocupados de que o que atualmente são incursões aéreas evoluam para uma campanha terrestre. E eles realmente devem se preocupar. Em maio, Vladimir Putin assinou uma lei que permite o uso das forças militares russas para proteger cidadãos russos no exterior. De acordo com o Kiev Independente, a nova lei permite que Vladimir Putin se autorize, basicamente, a declarar guerra para proteger qualquer cidadão russo que enfrente prisão, julgamento, detenção ou qualquer outro tipo de suposta perseguição por um estado estrangeiro. Vamos falar a verdade aqui. A Rússia basicamente se autorizou a invadir qualquer país sob falsos pretextos. O Kiev Independent diz que há cerca de 40 mil cidadãos russos na Letônia e mais de 80 mil na Estônia. Não é preciso ser gênio para entender o que Putin faz aqui. Ele afirma que qualquer punição a esses cidadãos por crimes que eles possam cometer pode justificar uma invasão. Não importa se a punição é justificada. A Rússia está observando e esperando por uma desculpa, e a nova lei significa que Putin pode autorizar uma guerra quando quiser. A OTAN está realizando algo importante em sua ala leste, pois em maio, a Rússia indicou que pretende ir longe demais. Para os estados bálticos, essa realidade já vem se desenvolvendo há algum tempo. Letônia, Lituânia e Estônia sabem que serão as primeiras na linha de fogo se Putin decidir que quer estender a guerra na Ucrânia para uma guerra contra a OTAN. Quando essa guerra chegar em 10 anos, 5 anos ou até mesmo nos próximos meses, os estados bálticos terão que fazer tudo ao seu alcance para se protegerem de Putin. A retórica aumenta agora.
porém a guerra híbrida ocorre há anos. Por exemplo, guardas russos vêm removendo boias no rio Narva, que demarcam a fronteira entre a Rússia e a Estônia desde 2024. A Rússia avança indiretamente sobre a soberania dos estados bálticos e pode adotar uma abordagem mais direta em breve. Os estados bálticos sabem que são vulneráveis. Em abril, o Defense News noticiou que um estudo da Baltic Defense Initiative, think tank da Lituânia, indicou que a Rússia poderia dominar os estados bálticos em apenas 90 dias. Especialmente se a Rússia seguir o modelo de bombardeio aéreo criado pelos Estados Unidos no Irã durante a Operação Fúria Épica. Esse cenário pessimista faz suposições interessantes, como a retirada do guarda-chuva nuclear da França dos estados bálticos. Mesmo assim, é uma análise preocupante e um alerta aos estados bálticos e à OTAN. É preciso fazer algo em relação ao problema Putin. Se o líder russo vencer na Ucrânia, o flanco leste da OTAN pode ser o próximo. A OTAN precisa acordar para essa ameaça e precisa fazer isso rapidamente. Isso ocorre na Letônia com a instalação dos Dentes de Dragão e com a decisão da OTAN de enviar o corpo germano-holandês ao Báltico. Defesas estão sendo instaladas. Uma das forças de resposta rápida mais eficazes da OTAN segue para o Báltico. Se a Rússia atacar, Putin não terá a vida fácil que acha que vai ter. A linha de defesa do Báltico está pronta. Ela seguirá se fortalecendo para impedir os planos de Putin. Não que Putin esteja pronto para iniciar uma guerra com a OTAN agora. Ele precisa resolver questões na Ucrânia e lidar com uma ameaça no leste da Rússia. Na maior ironia, a Rússia está perdendo território no seu leste enquanto se prepara para atacar o leste da OTAN. E esse território não está sendo perdido para um inimigo, mas sim para um suposto aliado. O extremo oriente russo cobre 40% do território do país, mas a população está diminuindo a uma taxa alarmante. A China está se aproveitando disso. Saiba mais no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para não perder nenhuma das nossas análises sobre os últimos acontecimentos no Teatro Báltico. E obrigado por assistir!